Era a noite de Réveillon no restaurante mais exclusivo do Porto, e Ricardo Almeida, CEO de um império tecnológico de 2,2 bilhões de euros, acabava de ser recusado pela terceira vez. Todas as mesas estavam reservadas. Cada canto do local estava ocupado por famílias elegantes e casais que brindavam pelo Ano Novo. Ele estava sozinho com um terno de 5.500 euros, com um relógio no pulso que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano, e nenhum lugar onde sentar. Estava prestes a ir embora quando uma mulher com uniforme de empregada doméstica, sentada numa mesa do canto com duas meninas de uniforme escolar, se levantou e acenou com a mão. Ela estava oferecendo um lugar na sua mesa. Ricardo ficou parado por um longo momento, incrédulo de que uma empregada estivesse oferecendo o que nenhum de seus contatos milionários tinha conseguido arranjar para ele. O que ele não sabia era que aquela mulher escondia um segredo que mudaria sua vida para sempre. E aquelas duas meninas que olhavam para ele com curiosidade inocente eram as filhas de alguém que ele conhecia muito bem. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Ricardo Almeida tinha 40 anos e uma vida que no papel parecia perfeita de qualquer ponto de vista possível e imaginável. Era o fundador e CEO da Almeida Technologies, uma empresa que tinha revolucionado o setor de inteligência artificial na Europa e que agora valia mais de 2,2 bilhões de euros nos mercados internacionais. Seu rosto aparecia regularmente nas capas das revistas de negócios mais prestigiadas do continente. Os políticos mais importantes de Portugal buscavam seus conselhos e seu apoio financeiro para suas campanhas eleitorais. E as mulheres mais bonitas do país competiam para serem vistas ao seu lado durante os eventos sociais que marcavam o calendário da alta sociedade portuense. Mas aquela noite de Réveillon, enquanto caminhava sozinho pelas ruas iluminadas do centro do Porto, com a gola do sobretudo levantada contra o frio de dezembro, Ricardo se sentia mais vazio e sozinho do que jamais tinha se sentido em toda a sua vida de sucessos e conquistas profissionais. Tinha nascido numa família abastada do Porto, filho de um advogado e de uma professora universitária que lhe tinham dado uma educação impecável e todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar. Tinha estudado nos melhores colégios privados da cidade. Tinha se formado com as melhores notas na Universidade do Porto. Tinha feito um MBA em Stanford, na Califórnia, onde tinha conhecido as pessoas certas e tinha aprendido a se movimentar nos círculos que importavam. Aos 27 anos, tinha fundado sua primeira startup com o dinheiro de um fundo de investimento americano que tinha acreditado no seu talento e, desde então, tinha sido uma ascensão imparável até o topo do mundo empresarial português e europeu. Mas ao longo do caminho rumo ao sucesso, Ricardo tinha perdido algo fundamental que nem todos os seus bilhões podiam comprar de volta. Tinha perdido a capacidade de conectar verdadeiramente com as pessoas, de confiar em alguém sem se perguntar o que queriam dele, de amar sem medo de ser traído ou usado por seu dinheiro e seu poder. Seu casamento com Daniela, uma modelo de sucesso com quem tinha se casado aos 32 anos, numa cerimônia fastuosa em Cascais, documentada por todas as revistas do coração do país, tinha durado apenas 3 anos antes de desmoronar sob o peso dos mal-entendidos, das ausências prolongadas por trabalho e de uma infidelidade que ele tinha descoberto da maneira mais dolorosa possível. Não tinham tido filhos e talvez tivesse sido melhor assim, dado como as coisas terminaram entre eles, com advogados de divórcio que dividiram um patrimônio milionário, enquanto os tabloides contavam cada detalhe sórdido de sua separação. Desde então, tinham-se passado 7 anos e Ricardo não tinha voltado a ter um relacionamento sério com nenhuma mulher. Não por falta de oportunidades, obviamente, mas porque já não conseguia acreditar que alguém pudesse amá-lo pelo que ele realmente era e não pelo que possuía.
Cada mulher que se aproximava dele parecia mais interessada em sua conta bancária do que em sua pessoa, mais atraída por seu poder do que por seu coração. E assim, aquela noite de Réveillon, se encontrava caminhando sozinho pelas ruas do Porto, enquanto o resto do mundo festejava rodeado de amigos e familiares. Tinha recusado todos os convites para festas exclusivas e jantares de gala, sentindo que não poderia fingir ser feliz mais uma noite enquanto por dentro se sentia morrer de solidão. Tinha decidido na última hora procurar um restaurante onde jantar sozinho, pensando que pelo menos assim estaria rodeado de outras pessoas, do calor de um local cheio de gente, do barulho alegre das conversas e brindes. Mas não tinha contado com o fato de que todos os restaurantes decentes do Porto estavam reservados há semanas para a noite de fim de ano. Ricardo tinha tentado em 4 restaurantes diferentes antes de chegar ao Solar dos Reis, um dos locais mais exclusivos do Porto, situado num edifício histórico no coração da cidade, perto da Torre dos Clérigos. Em todos os lugares, a resposta tinha sido a mesma: tudo completo, nenhuma possibilidade. Teria que ter reservado com meses de antecedência. O fato de ser um dos homens mais ricos de Portugal não parecia fazer nenhuma diferença aquela noite, porque o dinheiro não podia criar mesas do nada em restaurantes já lotados até o último lugar disponível. No Solar dos Reis, a situação não era diferente das demais. O maître o tinha reconhecido imediatamente, é claro, e se derreteu em desculpas embaraçosas, explicando que infelizmente não havia uma única mesa livre, que estavam reservados desde novembro, que se apenas tivesse ligado antes, teriam encontrado uma maneira de acomodá-lo, mas agora era realmente impossível. Ricardo tinha visto o pânico nos olhos do homem, o medo de ofender alguém tão importante e influente, e tinha sentido uma mistura de irritação e tristeza que o deixou sem palavras. Estava prestes a se virar e ir embora, resignado a passar a última noite do ano sozinho, no seu apartamento vazio, com uma garrafa de champanhe de 1.100 euros e a companhia da Netflix, quando algo chamou sua atenção no salão principal do restaurante. Uma mulher tinha se levantado de uma mesa no canto mais afastado do salão e estava acenando com a mão erguida. Usava o que parecia ser um uniforme de empregada doméstica, um vestido preto com gola e punhos brancos, e ao seu lado estavam sentadas 2 meninas de uniformes escolares azul marinho que olhavam para ele com grandes olhos curiosos. A mesa tinha 4 lugares e apenas 3 estavam ocupados. Ricardo ficou imóvel por um longo momento, não tendo certeza de ter entendido bem o que estava vendo. Uma empregada doméstica num restaurante de luxo na noite de Réveillon, convidando um desconhecido para sentar na sua mesa. A situação era tão surreal que pensou ter interpretado completamente mal o gesto. Mas a mulher continuava acenando com um sorriso gentil no rosto que parecia genuíno e desprovido de qualquer segunda intenção. As 2 meninas agora também sorriam, como se a ideia de ter um convidado inesperado na mesa fosse uma aventura emocionante em vez de uma intrusão indesejada. Ricardo se viu caminhando em direção àquela mesa quase sem perceber, empurrado por uma curiosidade que não sentia há anos e por algo que se parecia perigosamente com esperança. O maître o seguiu com o olhar, visivelmente confuso com esta reviravolta inesperada dos acontecimentos, mas educado demais para interferir. Quando chegou à mesa, a mulher ainda estava de pé e olhava para ele com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam ver muito mais do que a superfície mostrava. De perto, Ricardo notou que ela era bonita de uma maneira natural e não construída, com traços delicados e um porte elegante que contrastavam estranhamente com o uniforme modesto que usava. Devia ter uns 37 anos, alguns anos mais nova que ele, e tinha o ar cansado, mas determinado de alguém que tinha lutado duramente na vida, sem nunca desistir.
A mulher se apresentou como Helena Rodrigues e as duas meninas como Laura e Carolina, de 10 e 8 anos, respectivamente. Explicou com uma simplicidade desarmante e genuína que tinha notado o problema de Ricardo com o maître do outro lado do salão e que na sua mesa havia um lugar vazio, que seria uma verdadeira pena desperdiçar numa noite tão especial como a de Réveillon. Ninguém merecia passar a última noite do ano sozinho, acrescentou com um sorriso caloroso que iluminava seu rosto, especialmente quando havia a possibilidade de evitar isso com um simples gesto de gentileza para com um desconhecido em apuros. Ricardo se sentou ainda um pouco atordoado e desorientado pela absoluta estranheza da situação em que se encontrava aquela noite. Ele, um dos homens mais ricos e poderosos de Portugal, CEO de uma empresa de 2,2 bilhões de euros, sentado na mesa de uma empregada doméstica e de suas duas filhas pequenas, num dos restaurantes mais exclusivos do Porto, na noite de fim de ano. Se algum de seus colegas empresários ou sócios de negócios o visse naquela situação, provavelmente pensaria que tinha enlouquecido completamente ou que estava participando de algum estranho experimento social para um documentário de televisão. Mas havia algo em Helena e nas suas meninas que o deixava estranhamente confortável, algo que não experimentava há muito tempo na companhia de outras pessoas, algo que se parecia com aquela sensação de calor e pertencimento que tinha perdido em algum lugar do caminho rumo ao sucesso. Talvez fosse a ausência total de submissão em relação a ele, o fato de tratarem-no como uma pessoa normal, e não como uma celebridade a impressionar ou uma carteira ambulante a cortejar com sorrisos falsos e elogios interesseiros. Talvez fosse a autenticidade evidente em seus sorrisos espontâneos, em suas risadas cristalinas, na maneira como as duas irmãs se provocavam carinhosamente enquanto esperavam o primeiro prato brincando sobre quem comeria mais. Durante o jantar, que acabou sendo muito mais agradável do que qualquer evento social que tivesse participado nos últimos anos, Ricardo descobriu fragmentos da história de Helena através de conversas interrompidas entre um prato e outro, enquanto o restaurante se enchia cada vez mais de risos e brindes antecipados. Era uma mãe solteira que trabalhava como empregada doméstica para uma família abastada do Porto há 7 anos, cuidando da casa e do dono idoso com uma dedicação que ia muito além de seus deveres contratuais. Seu empregador, um empresário idoso viúvo há alguns anos que se chamava Antônio Silva, tinha dado de presente este jantar no Solar dos Reis, como agradecimento sentido por tudo que ela tinha feito por ele durante o ano que acabava de terminar, insistindo com firmeza que trouxesse as meninas e que aproveitasse uma noite de princesas por uma vez na vida, em vez de passar o Réveillon no seu pequeno apartamento da periferia. Helena não falou do pai das meninas durante toda a noite, e Ricardo não perguntou nada a respeito, respeitando o que parecia ser um assunto delicado e doloroso. Havia coisas que se intuíam pelos silêncios eloquentes mais do que pelas palavras ditas em voz alta. E ele tinha aprendido ao longo dos anos a respeitar os limites das pessoas, mesmo quando a curiosidade o devorava. Mas notou uma sombra escura passar pelos olhos castanhos de Helena quando a pequena Laura mencionou inocentemente durante a sobremesa que o papai nunca estava nas festas importantes como Natal e Réveillon, e viu a maneira especialista com que Helena rapidamente mudou de assunto, distraindo as meninas com a prática consumada de quem tinha feito essa manobra defensiva milhares de vezes. As meninas eram absolutamente encantadoras, cheias de energia incontida e de perguntas curiosas sobre tudo o que as rodeava. Queriam saber a que Ricardo se dedicava e por que era tão importante, por que tinha um relógio tão grande e brilhante no pulso, se tinha um carro bonito e de que cor era, se ele também tinha filhos com quem brincar. Você está gostando desta história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo.
Helena tentava freá-las envergonhada, desculpando-se pela intromissão, mas Ricardo se viu respondendo às perguntas delas com uma paciência e um prazer genuíno que o surpreenderam profundamente. Quando chegou a meia-noite, brindaram todos juntos com o champanhe que Ricardo tinha pedido para a mesa, e as meninas sopraram nas cornetas de papel que o restaurante tinha distribuído a todos os clientes, junto com as tradicionais 12 uvas da sorte. Ricardo se viu rindo pela primeira vez em meses, contagiado pela alegria simples e genuína daquele momento. As semanas seguintes àquela noite de Réveillon foram as mais estranhas e as mais bonitas que Ricardo tinha vivido há muito tempo. Tinha pedido a Helena seu número de telefone antes de se despedirem aquela noite, com a desculpa de querer agradecer ao seu empregador por ter permitido indiretamente aquele jantar inesperado, mas na realidade queria vê-la novamente. Queria ver aquelas meninas de novo, queria experimentar novamente aquela sensação de calor e de pertencimento que tinha sentido durante algumas poucas horas na mesa delas. Helena tinha aceitado com hesitação, claramente surpresa de que um homem como ele quisesse ter algo a ver com uma simples empregada doméstica como ela. Mas quando Ricardo tinha ligado 2 dias depois para convidá-la a almoçar com as meninas, ela tinha dito sim, com uma voz que traía uma felicidade que tentava esconder sem conseguir completamente. Daquele almoço seguiram outros, depois jantares, depois passeios pelo parque da cidade com Laura e Carolina, que corriam na frente, se perseguindo entre as árvores, enquanto eles caminhavam atrás conversando sobre tudo e sobre nada. Ricardo descobriu em Helena uma mulher inteligente, culta, divertida, com uma força interior que o deixava admirado e com uma doçura que o fazia sentir-se protegido de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. E as meninas o conquistaram completamente. Tinha se afeiçoado a elas mais do que jamais imaginaria possível, esperando com impaciência os momentos em que podia vê-las, comprando presentes que Helena tentava recusar porque eram caros demais, inventando jogos e aventuras que as faziam rir até as lágrimas. Foi aproximadamente 1 mês depois daquela noite de Réveillon quando Ricardo descobriu por acaso a verdade que Helena tinha escondido dele. Tinha ido buscá-las em casa pela primeira vez, um pequeno apartamento num bairro popular da periferia do Porto, perto de Campanhã. Enquanto esperava na sala que Helena terminasse de preparar as meninas, seu olhar caiu sobre uma fotografia emoldurada numa estante. A foto mostrava Helena mais jovem, sorridente e radiante, num vestido de noiva, ao lado de um homem que Ricardo reconheceu imediatamente com uma reviravolta no coração que cortou sua respiração. O homem da foto era Fernando Costa, seu ex-melhor amigo, seu ex-sócio de negócios, o homem que o tinha traído e roubado 12 anos antes, apropriando-se da ideia original que tinha dado vida à Almeida Technologies e tentando fundar uma empresa concorrente antes de fracassar miseravelmente e desaparecer de circulação. Ricardo ficou imóvel diante daquela fotografia durante o que pareceram horas, sentindo que o mundo desmoronava sobre ele pedaço por pedaço. Helena era a esposa de Fernando. Laura e Carolina eram as filhas de Fernando. O homem que tinha arruinado sua vida, que tinha traído sua confiança da maneira mais dolorosa possível, era o pai das meninas que ele tinha aprendido a amar como se fossem suas. Quando Helena entrou na sala e viu para onde ele estava olhando, seu rosto ficou pálido como um lençol. O silêncio entre eles foi mais eloquente do que qualquer palavra que pudesse ter sido pronunciada naquele momento. Helena contou tudo aquela noite, depois de ter colocado as meninas para dormir, que não tinham entendido por que o ambiente tinha mudado tão repentinamente entre os adultos. Sentaram-se na cozinha, com 2 xícaras de café que esfriaram enquanto ela falava e ele escutava em silêncio tentando processar cada palavra. Fernando a tinha desposado 14 anos antes,
quando ainda era um jovem empresário cheio de sonhos e promessas que pareciam destinadas a se realizarem. Tinha sido um homem encantador, carismático, capaz de fazer qualquer mulher se sentir a mais especial do mundo. Helena tinha se apaixonado perdidamente por ele. Tinha acreditado nele quando todos os outros duvidavam. Tinha deixado seu trabalho de professora para segui-lo na sua aventura empresarial. Depois vieram as meninas e, com elas, as primeiras rachaduras no casamento que parecia perfeito. Fernando tinha começado a mudar, a se tornar obcecado com o sucesso e o dinheiro, a fazer compromissos éticos que Helena não compartilhava, mas que ele justificava como necessários para competir num mundo impiedoso. Quando tinha roubado a ideia de Ricardo e tentado fundar sua própria empresa, Helena não sabia de nada. Tinha descoberto só depois, quando tudo já tinha desmoronado. A empresa de Fernando tinha falido no prazo de 2 anos, devorada pelas dívidas e pelos processos legais que Ricardo tinha movido contra ele. Fernando tinha reagido da pior maneira possível. Tinha caído em depressão, depois no álcool, depois no jogo que tinha consumido o que restava das suas economias. E quando as coisas tinham se tornado insustentáveis, simplesmente tinha desaparecido, deixando Helena sozinha com 2 meninas pequenas, uma montanha de dívidas para pagar e uma vida para reconstruir das cinzas. Helena tinha lutado durante anos para se levantar. Tinha aceitado qualquer trabalho que lhe permitisse sustentar suas filhas. Tinha vivido em apartamentos cada vez menores e em bairros cada vez mais pobres. Tinha renunciado a tudo para si mesma, com tal de garantir às meninas uma infância o mais normal possível. No final, tinha encontrado o emprego como empregada doméstica na casa do Sr. Silva, o empresário idoso que tinha dado de presente aquele jantar de Réveillon, e tinha conseguido alcançar uma estabilidade frágil, mas suficiente para seguir em frente. Nunca tinha contado a Ricardo sobre seu ex-marido porque tinha medo. Medo de que ele a julgasse pelas culpas de Fernando. Medo de que ele a odiasse por associação. Medo de que o que estavam construindo entre eles fosse destruído pela descoberta de uma verdade que ela nunca tinha escolhido, mas que a vida tinha imposto. Ricardo escutou tudo sem interromper, sentindo que a raiva que tinha experimentado inicialmente se dissolvia lentamente diante do sofrimento evidente daquela mulher que não tinha feito outra coisa senão sofrer as consequências das ações de um homem que tinha traído ambos. A noite em que Ricardo descobriu a verdade sobre Helena e Fernando foi a mais longa e difícil de sua vida recente. Uma noite em que cada certeza que tinha construído nas últimas semanas parecia desmoronar sob o peso de uma revelação que não esperava. Voltou para casa, para seu apartamento luxuoso e terrivelmente vazio no centro do Porto, e passou horas intermináveis caminhando de um lado para outro na sala, tentando desesperadamente colocar ordem em seus pensamentos e em seus sentimentos que pareciam querer arrastá-lo como um rio transbordado sem diques. Por um lado, estava a raiva contra Fernando, que nunca tinha se apagado completamente, apesar de todos os anos passados, a lembrança vívida e ardente da traição que quase tinha destruído sua vida e carreira 12 anos antes, quando ambos eram jovens e cheios de sonhos. Por outro lado, estava Helena, uma mulher claramente inocente que tinha sofrido pelas mesmas ações que o tinham feito sofrer. Uma vítima, tanto quanto ele, do narcisismo patológico e do egoísmo sem limites de um homem que não merecia nenhuma nem outro e que tinha arruinado as vidas de ambos. E estavam Laura e Carolina, 2 meninas dulcíssimas que não tinham absolutamente nenhuma culpa dos pecados imperdoáveis de seu pai biológico e que olhavam para ele com aqueles olhos cheios de carinho inocente que aqueciam seu coração cada vez que os encontrava. Passaram-se 3 dias intermináveis antes que Ricardo encontrasse a coragem de voltar a ligar para Helena.
3 dias em que ela não entrou em contato nem uma única vez, respeitando com dignidade sua evidente necessidade de espaço e de tempo para processar o que tinha descoberto de maneira tão traumática. Mas também 3 dias em que ele sentiu sua ausência como um vazio físico no peito, um buraco negro que nenhuma reunião de trabalho importante nem jantar de gala exclusivo podia preencher ou aliviar minimamente. Quando finalmente ligou depois daquelas 72 horas, que tinham parecido uma eternidade, a voz de Helena estava carregada de uma esperança frágil e trêmula que tentava esconder atrás de um tom neutro e profissional que não enganava nenhum dos dois. Disse que queria vê-la pessoalmente, que queria falar com ela, olhando nos seus olhos, que havia coisas importantes que tinha que dizer cara a cara e que não podiam esperar mais nenhum único dia. Se encontraram num café elegante, mas discreto, no centro histórico do Porto, perto da Ribeira, um lugar neutro, onde nenhum dos dois se sentiria em desvantagem. Helena estava pálida como cera, e tinha olheiras profundas de quem não tinha pregado o olho em noites inteiras, mas tinha vindo apesar de tudo, e isso era o que importava mais do que qualquer outra coisa no mundo naquele momento. Ricardo disse o que tinha compreendido e assimilado naqueles 3 dias de solidão atormentada e reflexão profunda. Disse que não era ela quem devia se desculpar ou se envergonhar de algo, que as culpas de Fernando não eram absolutamente suas culpas e nunca seriam, que o que tinha acontecido 12 anos antes não tinha nada a ver com o que estava acontecendo entre eles agora no presente. Disse que tinha aprendido a amá-la naquelas semanas mágicas, que tinha aprendido a amar Laura e Carolina como se fossem filhas suas, nascidas do seu próprio sangue, e que não estava disposto a renunciar a tudo isso por culpa de um homem que já tinha arruinado bastante suas vidas. Helena chorou ao escutar aquelas palavras libertadoras. Lágrimas de alívio imenso e de felicidade pura, que caíam silenciosas pelas suas bochechas, enquanto ele segurava suas mãos delicadamente entre as suas, sobre a mesa do café. Disse com voz embargada pela emoção que tinha tido tanto medo de perdê-lo para sempre, que aquelas semanas juntos tinham sido as mais bonitas e luminosas de sua vida desde que Fernando tinha ido embora, abandonando-a com 2 filhas pequenas, que não sabia como teria feito para explicar às meninas por que seu amigo Ricardo não vinha mais vê-las se ele tivesse decidido encerrar tudo e desaparecer de suas vidas. Mas Ricardo não tinha nenhuma intenção de encerrar nada nem de desaparecer. Ao contrário, queria abrir um novo capítulo, o mais importante e significativo de toda a sua existência. 1 ano exato depois daquela noite de Réveillon que tinha mudado tudo, Ricardo e Helena se casaram numa cerimônia íntima, numa quinta com vista para o mar em Cascais. Laura e Carolina foram as daminhas de honra, lindas nos seus vestidos brancos, enquanto espalhavam pétalas de flores pelo corredor. O Sr. Silva estava sentado na primeira fila com lágrimas de emoção nos olhos, feliz de ver Helena encontrar a felicidade. Ricardo adotou legalmente as meninas 8 meses depois, dando-lhes seu sobrenome e todo o amor que um pai podia dar. Nunca tinha pensado em querer filhos, mas agora não podia imaginar sua vida sem aquelas 2 pequenas que o chamavam de papai. E cada ano, na noite de Réveillon, voltavam ao Solar dos Reis para jantar na mesma mesa onde tudo tinha começado. Esta história nos ensina que o amor pode nascer nos lugares e momentos mais inesperados. Ricardo tinha tudo, exceto o essencial. Um simples gesto da mão de uma mulher desconhecida mudou sua vida. Nos lembra também que as pessoas não são responsáveis pelas culpas de quem as feriu. Helena não era Fernando, e julgá-la pelas ações de seu ex-marido teria sido um erro imperdoável. Mas, acima de tudo, esta história nos ensina que a gentileza é sempre a escolha correta. Obrigado por ficar comigo até o final desta jornada.